Gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília, para todo o Brasil. Quinta-feira, 11 de janeiro de 2001. Boa noite, já está em vigor a nova lei de informática. Os detalhes você vai acompanhar na edição de hoje da Voz do Brasil. Boa noite. Horário brasileiro de verão, em Brasília, 19 horas. Há mais de 60 anos, a voz da cidade, a voz do campo, a voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Saiba ainda, Receita Federal libera os últimos lotes de restituição do imposto de renda. Aprovado o orçamento federal para início das obras de transposição das águas do Rio São Francisco. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, instalou seu gabinete em Manaus para averiguar todas as denúncias sobre o uso indevido das terras da União. Ele é o nosso entrevistado de hoje e vai explicar as medidas que o governo federal vem tomando para resolver o problema. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique Cardoso entregou hoje no Palácio do Planalto o Prêmio Direitos Humanos 2000. A Fundação Atos Vulcão de Brasília tirou o primeiro lugar na categoria Organizações Não Governamentais. A instituição paulista Minha Rua, Minha Casa foi a segunda colocada. O presidente premiou ainda a professora Sara Couto e o líder comunitário paulista Hernani Silva. Os estudantes Tatiana Quevedo de Souza, Mirelle Gil, Juliana Fener e Marcelo de Figueiredo também foram premiados. Eles desenvolveram monografias sobre a necessidade de construção de uma cultura de paz. Além do presidente Fernando Henrique, participaram da cerimônia o vice-presidente Marco Maciel, os ministros José Gregório, Martos Tavares e Francisco Vefort. José Gregório afirmou que uma das marcas deste governo foi ter criado uma política pública de direitos humanos. Incentivar a produção nacional com investimentos no setor de informática, aumentar as exportações e dar maiores e mais vantagens para o consumidor. Estes são alguns dos benefícios da nova lei de informática, sancionada hoje pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Repórter Corban Costa. A nova lei é considerada como fundamental para o desenvolvimento tecnológico da indústria eletrônica brasileira e também para a instalação no Brasil de grandes indústrias internacionais. Um dos meios para conseguir estes objetivos são os benefícios fiscais com a isenção e redução do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Este benefício fiscal vai ser implantado até 2009 e diferenciado por regiões. As empresas que se instalarem nos estados do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste terão isenções maiores do que as que preferirem os estados das regiões Sudeste e Sul. Durante o discurso, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o incentivo dado pelo governo vai ser avaliado e cobrado. Nós vamos fazer isso acreditando em que o incentivo dado, quando for dado, vai ser avaliado, vai ser cobrado. Porque isso é um incentivo, significa sempre uma renúncia de um recurso que é da população para que ele seja concentrado num setor. Esse setor tem que corresponder a esse incentivo. A nova lei prevê ainda que as empresas terão de cumprir o processo produtivo básico e contribuir para o Fundo para o Desenvolvimento da Informática, com 0,5% do seu faturamento. A previsão dos técnicos é que neste ano o fundo será de 50 milhões de reais. De Brasília, Corban Costa. As obras de transposição do Rio São Francisco começam esse ano. As informações desta notícia você confere agora com o repórter Adriano Gaieski. O Congresso Nacional aprovou no Orçamento Geral da União 300 milhões de reais para serem aplicados no Rio São Francisco. 200 milhões de reais vão para o início das obras de transposição e outros 100 milhões de reais serão aplicados na recuperação da bacia do Rio. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, acredita que a verba é suficiente para o início dos trabalhos, mas também conta com o apoio do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho a garantia dada pelo presidente de que esta é uma obra do interesse do país e que é um dos objetivos principais do seu governo e de que os recursos necessários para a execução da obra serão alocados no orçamento de 2002
e serão garantidos pelo seu governo. A transposição do Rio São Francisco vai custar 2 bilhões e 700 milhões de reais. A obra levará 10 anos para estar concluída e beneficiará 8 milhões de pessoas. De Brasília, Adriano Gaieski. Mais de 30 mil pessoas já acessaram o site de certificação de regularidade do FGTS para as empresas em apenas 3 dias de funcionamento. As informações estão com a repórter Luciana Vasconcelos. Através do serviço oferecido pela Caixa Econômica Federal, o empresário poderá acompanhar a sua situação perante ao fundo. Em 3 dias de funcionamento, o serviço já recebeu cerca de 30.200 acessos e 17 mil certificados foram emitidos. Segundo o Superintendente Nacional do FGTS, Joaquim Lima, essa é uma medida desburocratizadora que reduz os custos da empresa. A partir de agora, quem quiser obter o certificado, basta acessar a internet. O empresário que não possui computador pode ir a qualquer agência da Caixa e emitir. Não será necessário apresentar vários documentos como antigamente, apenas o CNPJ da empresa. Joaquim Lima lembrou ainda que o prazo de validade do certificado mudou de 6 meses para 30 dias. Deste modo, a Caixa Econômica poderá realizar uma fiscalização direta e mensal do recolhimento do trabalhador para o FGTS. O endereço da Caixa Econômica na internet é www.caixa.gov.br. Repetindo, www.caixa.gov.br. De Brasília, Luciana Vasconcelos. Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e o prefeito de Paraty, José Cláudio de Araújo, assinaram hoje compromisso para viabilizar a pavimentação de 9 quilômetros da estrada Paraty-Cunha. A estrada liga o município fluminense à divisa com o estado de São Paulo. O documento prevê que o tráfego no trecho da antiga estrada real será restrito e monitorado. A Universidade de Taubaté de São Paulo, que realiza estudos técnicos para definir que tipo de pavimentação será adotado na rodovia do Parque Nacional da Serra da Bocaina, deve concluir os trabalhos até o Carnaval. Já existem recursos garantidos para as obras que deverão ser iniciadas entre abril e maio deste ano, após as chuvas de verão. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, instalou seu ministério em Manaus, junto com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Polícia Federal e Ouvidoria Geral Agrária. Ele explica hoje aos ouvintes da Voz do Brasil que a determinação do governo partiu de uma série de denúncias no estado do Amazonas, como de grilagem de terras, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, narcotráfico e até ameaças à soberania nacional. Ministro Jungmann, boa noite. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, de que forma a soberania nacional está sendo ameaçada? Imensas áreas estão sendo roubadas do patrimônio público dos brasileiros e da União. Nós não concordamos com isso e é preciso colocar na cadeia o responsável por esse tipo de contravenção. A partir disto, o presidente da República determinou que aqui viéssemos para fazer uma inspeção pública. E quanto às denúncias de grilagem de terras, o que o governo pretende fazer, ministro? E esclarecer por que cartórios, grileiros e, inclusive, alguns segmentos da justiça não levam adiante os processos para que a gente possa eliminar de vez a grilagem em nosso país e possa ir para a cadeia os responsáveis, os falsários, os vigaristas que estão se apropriando do território nacional. Ministro, quem está envolvido nessa questão, hein? Nós tomamos conhecimento através da imprensa que estariam vendendo direitos de preservação. Ou seja, ONGs, falsas organizações não governamentais, estariam vendendo a estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas, o direito de se preservar, vejam vocês, parte do território brasileiro, que são áreas ricas, que são áreas estratégicas e, sobretudo, são áreas que pertencem aos brasileiros. Ministro, diante de tantas denúncias, quais as medidas imediatas a serem tomadas, hein? O presidente da República deverá estar editando decreto nos próximos dias, criando um grupo especial executivo, integrado por nós, pela Receita Federal, pela Polícia Federal e pela Advocacia Geral da União. Eu entreguei uma relação de centenas de grileiros para que a Receita os investigasse e o secretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, acolhendo o nosso pedido, determinou a criação de um grupo especial da Receita para o cruzamento de dados e que vai trabalhar subordinado diretamente a ele. Ministro, e antes desse decreto, alguma medida já havia sido tomada em relação ao caso?
Nós já cancelamos administrativamente todo o certificado de cadastro, todo o registro que esse pessoal tinha no INCRA. Mas é preciso que a justiça, que tem um senso da democracia, que tem um senso da soberania nacional, ela seja ágil, ela dê resposta, ela anule esses títulos, ela faça voltar às mãos do povo brasileiro, da União, aquilo que lhe pertence. Bem, ministro Jungmann, os ouvintes da Voz do Brasil agradecem os seus esclarecimentos. Uma boa noite. Muito obrigado. A todos, meu muito obrigado e até breve. Horário brasileiro de verão, 19h10. No próximo bloco você vai conhecer as novas medidas para a segurança nas viagens interestaduais. Voltamos já. Repórter Verão 2001 informa. Para você que viaja pelos mais de 2.000 quilômetros de rodovias de Santa Catarina, cuidado! Essas estradas lideraram um número perigoso neste fim de ano. Santa Catarina despontou no cenário nacional como o estado campeão em mortes no trânsito. Foram 34 mortos nas estradas do Natal até o início de janeiro. A causa é a mesma de sempre, a imprudência. Ouça os conselhos do chefe do DNR de Santa Catarina, Roberto Ribas. Nós recomendamos aos motoristas que usam as rodovias aqui em Santa Catarina que mantenham a velocidade normal dentro dos padrões estabelecidos pela sinalização, evitem o excesso de velocidade, não cometam imprudências, dirijam com cuidado, mesmo porque a grande causa dos acidentes aqui nas rodovias federais de Santa Catarina tem sido imprudência e excesso de velocidade. Outra dica é ficar mais atento ao passar por alguns trechos da BR-116. Esses trechos localizam principalmente na região que compreende o trecho de Lages até Mafra, no norte do estado. É uma extensão de 180 quilômetros aproximadamente, e em alguns segmentos, principalmente próximos às localidades de Santa Cecília e Papanduva, estão com o pavimento muito deteriorado. Embora se faça com frequência serviços de tapa-buraco, recuperação, mesmo assim as deformações causadas por esse serviço na rodovia causam um certo desconforto e por isso não deixam a rodovia em boas condições como as demais. Qualquer dúvida, peça informação ao longo da estrada e boa viagem. Repórter Verão 2001, um serviço do PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes, Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. No ar, Saúde Brasil. A partir deste ano, as equipes do Programa Saúde da Família, que atuam em mais de 3.000 municípios em todo o país, vão contar também com dentistas. Segundo o secretário executivo do Ministério, Barjas Negri, os municípios que criarem equipes de saúde bucal vão receber incentivo financeiro. É um sistema de parceria. Quanto mais equipes de médicos de saúde da família, ou quanto mais cirurgiões dentistas forem colocados pela prefeitura, maior será o repasse de recursos feito pelo Ministério da Saúde. Cada equipe de saúde bucal, com dentista, enfermeira e auxiliar, deverá atender a 6.900 pessoas em média por ano. Ligue para o Disque Saúde 0800 61 1997. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Voz do Brasil. Rádio Brás. E agora ao vivo, o repórter Arthur Filho tem mais informações do Palácio do Planalto. Arthur, boa noite. Boa noite, André Luiz e Paulo Gonçalves. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, entregou hoje uma carta ao presidente Fernando Henrique Cardoso pedindo demissão do cargo. De acordo com Lampreia, o pedido de demissão é apenas por questões pessoais. Na carta, ele diz que Fernando Henrique tem sido o mais brilhante estadista que o país já teve e que o presidente do Brasil é indiscutivelmente um condutor da estabilização monetária e de reformas que tanto beneficiaram o povo brasileiro. Lampreia afirmou que foi um privilégio ter acompanhado Fernando Henrique durante os 6 anos que esteve frente ao Ministério das Relações Exteriores. Ele agradeceu a confiança depositada durante todo esse tempo. Luiz Felipe Lampreia ressaltou também que continua amigo de Fernando Henrique e que está disposto a colaborar com seus projetos públicos e pessoais. Quem responde interinamente pelo Ministério das Relações Exteriores é o secretário-geral do Itamaraty, Luiz Felipe de Seixas Correia. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho.
Equipamentos de segurança para descobrir a presença de armas serão colocados também nas rodoviárias de todo o Brasil. Os Ministérios do Transporte e Justiça estão definindo as bases do programa. As informações estão com o repórter Carlos Augusto Moura. Os Ministérios do Transporte e da Justiça querem reduzir o número de assaltos a ônibus interestaduais com a ajuda da tecnologia. A ideia é instalar nas rodoviárias de todo o país equipamentos que possam descobrir a presença de armas na bagagem dos passageiros. De acordo com o Departamento de Transportes Rodoviários do Ministério dos Transportes, entre maio e dezembro do ano passado, as empresas de ônibus notificaram 261 assaltos nas estradas, sendo que 62 foram praticados por pessoas que estavam dentro dos veículos. Nos próximos dias, o ministro da Justiça, José Gregori, e o ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, vão criar uma comissão para definir as bases do programa. Os ministros ainda discutem a transferência de recursos por meio de convênio entre o governo federal e os estados e municípios. A intenção é incluir o assunto no Plano Nacional de Segurança Pública. As autoridades acreditam ainda que o programa poderá coibir o tráfico de armas. Muitos traficantes utilizam o transporte rodoviário justamente por causa da falta de fiscalização das bagagens. De Brasília, Carlos Augusto Moura. Economia. Os contribuintes podem conferir as últimas restituições do imposto de renda pela internet. O dinheiro estará disponível para saque a partir do dia 15. Você confere as informações com a repórter Nayobi Kellen. A consulta ao primeiro lote residual do Imposto de Renda 2000 já está disponível na internet no site www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 0300 38 0300. Ao todo foram processadas 1 milhão de declarações. Destas, 45.500 são impostos a restituir no valor de 66 milhões e 56 mil reais. As restituições só estarão disponíveis para saque nas instituições financeiras a partir do próximo dia 15. O valor a ser restituído será corrigido em 11,53%, referente à taxa Selic de maio a dezembro de 2000 e mais 1% de janeiro. A Receita Federal começa a enviar a partir de amanhã os extratos com informações sobre o valor a ser recebido para os contribuintes que têm direito à restituição. Para fazer o saque, é preciso ir ao banco indicado no extrato ou no site da Receita, levando o CPF e a carteira de identidade. A restituição fica disponível pelo prazo de 1 ano e não sofre mais qualquer correção adicional, independentemente da data em que o dinheiro for sacado pelo contribuinte. De Brasília, Nayobi Kellen. A quebra do sigilo bancário dos contribuintes somente poderá ocorrer após a abertura de um processo de fiscalização. Poderão ser investigadas irregularidades fiscais que tenham ocorrido há até 5 anos. A informação é do secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que falou hoje sobre o decreto e a lei complementar que dispõe sobre o sigilo bancário das operações de instituições financeiras. Tanto o decreto quanto a lei foram editados hoje no Diário Oficial. Segundo o secretário Everardo Maciel, a Secretaria da Receita Federal, além de requisitar informações ao Banco Central e às instituições financeiras, intimará os contribuintes que estiverem sendo investigados, solicitando informações sobre a sua movimentação financeira. As informações obtidas pela quebra do sigilo bancário deverão ser enviadas à Receita Federal sob a forma de linguagem cifrada, ou seja, elas somente serão entendidas por um funcionário que tiver conhecimento dos códigos necessários para traduzi-las. O secretário Everardo Maciel disse que apenas 120 pessoas, entre delegados, inspetores e coordenadores aduaneiros e de fiscalização, podem requisitar informações protegidas pelo sigilo bancário. O contribuinte que se considerar prejudicado pelo uso indevido das informações protegidas pelo sigilo bancário poderá pedir à Receita Federal que apure o vazamento dessas informações e puna os responsáveis. Inflação de 0,29% nas primeiras semanas de janeiro em São Paulo. Transporte e alimentação são os grupos que mais contribuíram para esse percentual. Você confere agora as informações com a repórter Elisângela Cordeiro. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor, registra inflação de 0,29% na primeira quadricemana de janeiro na cidade de São Paulo. O resultado é superior ao mês de dezembro, quando o IPC fechou em elevação de 0,26%. O levantamento foi divulgado pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Os grupos que mais contribuíram para este resultado foram transportes e alimentação. Pela segunda quadricemana consecutiva, transportes apresenta a maior alta de preços, enquanto a alimentação indica a maior queda.
Transporte sobe 1,42% e alimentação apresenta queda de 0,53% nesta primeira prévia de janeiro. A FIPE aponta ainda elevação nos demais grupos que compõem a pesquisa, com alta de 1,01% em educação, 0,35% em habitação, 0,25% em saúde, 0,10% em despesas pessoais e 0,06% em vestuário. De São Paulo, Elisângela Cordeiro. A hora do campo. Você vai saber agora se a sua prefeitura recebeu a verba do Pronaf Planta Brasil. O dinheiro deve ser usado na execução das obras de infraestrutura definidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural da sua cidade. Acompanhe, faça sugestões e fiscalize a correta aplicação desses recursos. A verba de R$ 1.757.456 vai para os seguintes municípios: no Acre, Feijó e Porto Acre; no Mato Grosso, Confresa e Porto Alegre do Norte; no Paraná, Rio Bonito do Iguaçu; em Rondônia, Alta Floresta do Oeste e Costa Marques; em Santa Catarina, Passos Maia; e em Sergipe, Simão Dias. E atenção ao trabalhador rural com experiência mínima de 5 anos em atividade agrícola e que recebe até 3 salários mínimos. Agora você pode se inscrever no Programa Nacional de Reforma Agrária nas agências dos Correios. Mas não se esqueça de levar o seu CPF com a sua identidade, ou a carteira de trabalho, ou certificado de reservista. Para ter acesso ao programa, o candidato não pode ser funcionário público ou estrangeiro não naturalizado. O formulário é gratuito e deverá ser preenchido na própria agência dos Correios. Preste atenção, você não precisa pagar nada a ninguém. Momento Criança. Uma escola de Contagem em Minas Gerais desenvolveu um projeto pedagógico que pode mudar a realidade de alunos e professores. As ações contribuem para a diminuição de problemas como a violência e o tráfico de drogas nas escolas. No Centro de Atenção Integral à Criança CAIC, a direção optou pela realização de atividades extracurriculares. Os alunos passam grande parte do dia na escola, dividindo o tempo entre o estudo e as atividades culturais e esportivas. A escola também montou um coral formado por alunos de 5ª a 8ª séries. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Produção Andi Unicef. Horário brasileiro de verão em Brasília, 7 horas e 23 minutos. Amanhã a Voz do Brasil será diferente. Essa informação você acompanha no próximo bloco. Nós voltamos já. Mais de 3.000 municípios brasileiros já contam com escolas regulares que oferecem educação especial. O atendimento de alunos portadores de deficiências aumentou cerca de 12% nos últimos 2 anos. E a integração desses alunos nas classes regulares cresceu 82%. A experiência mostra que, estudando em classes regulares, as crianças portadoras de deficiências aprendem muito mais. Por isso, a atual política do MEC estimula a integração. Cerca de 50.000 professores das redes estadual, municipal e das organizações não governamentais já foram treinados para ensinar alunos especiais junto com outros alunos. Vamos pra escola, vamos dar as mãos, vamos todos juntos fazer esta nação. Ministério da Educação, Governo Federal. A Voz do Brasil, Rádio Brás. Amanhã, a Voz do Brasil será diferente. Logo após a tradicional introdução musical e a informação do horário brasileiro de verão, em Brasília, o locutor convidará os ouvintes a refletir sobre um mundo melhor. Em seguida, a locução dará lugar ao som de um coração pulsando durante 3 minutos. Com essa iniciativa, a Rádio Brás estará participando do Movimento Nacional em Busca da Paz, iniciado simultaneamente à realização do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Mas atenção, a modificação na estrutura da Voz do Brasil não implica em qualquer mudança do horário do programa, que começará pontualmente às 19 horas. Horário brasileiro de verão em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Boa noite. Boa noite. Amanhã estaremos de volta às 19 horas. Até lá.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, concedeu hoje liminar, suspendendo a quebra dos sigilos bancário e fiscal do diretor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol, Carlos Eugênio Lopes, determinada pela CPI do futebol. O dirigente da CBF impetrou no Supremo mandado de segurança alegando que o ato da CPI foi feito sem fundamentação legal. O ministro Carlos Veloso determinou que sua decisão seja comunicada ao Banco Central e à Secretaria da Receita Federal. Solicitou também que a Comissão Parlamentar de Inquérito envie as informações que entender necessárias para o julgamento do mérito da matéria. E o presidente do Supremo Tribunal Federal recebeu hoje em audiência o governador do Amapá, João Capiberibe. O governador entregou ao ministro Carlos Veloso reclamação contra a Assembleia Legislativa do seu estado, que, segundo ele, insiste em dar seguimento a processo para afastá-lo do cargo. João Capiberibe sustenta que a Assembleia está descumprindo decisão do plenário do Supremo. O STF concedeu liminar em ação julgada dia 29 de junho de 2000, suspendendo dispositivos da Constituição Estadual que regulamentavam o julgamento do governador por crime de responsabilidade administrativa. Na ocasião, o Supremo entendeu que somente lei federal pode definir os crimes de responsabilidade, sendo a matéria de competência privativa da União. O pedido de liminar para o cumprimento da decisão do STF será analisado pelo presidente da Corte, ministro Carlos Veloso. A parcela paga por empresa a motoristas de caminhões, donos do próprio veículo, a título de locação de caminhão, é de natureza indenizatória e não trabalhista, não sendo, portanto, considerada como salário. Em processo relatado pelo ministro Ives Gandra Filho, o Tribunal Superior do Trabalho deu ganho de causa a recurso da empresa contra a decisão do TRT. O Tribunal Regional dera razão aos motoristas da frota da empresa que alegavam ser de natureza trabalhista o valor pago aos motoristas terceirizados pela locação de seus veículos e por isso solicitavam equiparação salarial. O TST entendeu que não era o caso. O Núcleo de Apoio Judiciário da Justiça Federal do Paraná totalizou agora em janeiro o número de ações recebidas e sentenciadas em 2000. A seção judiciária recebeu no período 82.616 novas ações. No ano passado, os juízes federais do estado julgaram 52.143 processos. Foram remetidos para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, 25.855 ações. Segundo o juiz federal Dirceu de Almeida Soares, diretor do Foro da Justiça Federal no estado, o número de ações julgadas reflete a dedicação de juízes e servidores que têm conseguido diminuir os prazos de tramitação processual na instituição. Há 65 juízes federais no Paraná, mas 7 atuaram como convocados no TRF na capital gaúcha. Com a finalização do concurso para juiz federal substituto da 4ª Região, a Justiça Federal do Paraná receberá novos magistrados já a partir de março deste ano, o que deverá acelerar ainda mais o trâmite processual. Os danos causados por negligência, imprudência ou imperícia de empresa de construção civil devem ser indenizados, não importando se a vítima é proprietário, visitante, transeunte ou locatário. A decisão foi tomada pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso da empresa Bulhões de Carvalho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários, do Rio de Janeiro. O relator do recurso no STJ foi o ministro Rui Rosado de Aguiar. A empresa contesta os termos da indenização a ser paga à família de um major do Corpo de Bombeiros, morto em virtude do desabamento parcial do prédio onde morava de aluguel com a família no bairro do Engenho Novo, zona norte do Rio. O acidente ocorreu depois de um temporal, quando o piso do playground, não suportando o peso da lama e dos detritos trazidos pela enxurrada, cedeu e atingiu o segundo pavimento de garagem, o que provocou a morte do oficial bombeiro. A família da vítima afirma que houve omissão da construtora, que não executou um sistema adequado de drenagem da encosta. O vice-presidente do Tribunal Superior de Justiça, no exercício da presidência, ministro Nilson Naves, participa amanhã ao meio-dia no Palácio da Alvorada da assinatura do projeto de lei que cria os juizados especiais no âmbito da Justiça Federal de Primeira Instância. A proposta original foi elaborada em conjunto pelo STJ e Conselho da Justiça Federal, entregue ao presidente da República em setembro, que agora será enviado ao Congresso Nacional. O ministro Nilson Naves afirma que há 2 pontos positivos no projeto de lei, que será encaminhado nesta sexta-feira pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao Congresso. O primeiro é de apressar, usando os princípios da oralidade e instrumentalidade, a prestação jurisdicional. O outro é o de abrir as portas da justiça para inúmeras pessoas, ressalta o vice-presidente do STJ no exercício da presidência, ministro Nilson Naves. Em 1984, o ministro Nilson Naves participou da elaboração do projeto de lei
que resultaria posteriormente nos tribunais de pequenas causas, hoje convertidos em juizados especiais. O objetivo dos juizados especiais é o de agilizar o exame dos processos movidos contra os órgãos da administração pública e que envolvem questões de pequena repercussão econômica e de menor complexidade. O vice-presidente do STJ ressalta ainda que o Instituto Nacional de Seguridade Social é um dos principais responsáveis pelo número de processos encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça. As estimativas indicam que a Previdência esteja movimentando pelo menos 120 mil causas no tribunal. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Ministro Carlos Veloso suspende quebra de sigilo bancário de dirigente da CBF. Ministro Nilson Naves vai ao Palácio da Alvorada para prestigiar criação de juizados especiais. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria. Ademir Andrade propõe medida para acabar com o desvio do dinheiro da merenda escolar. A escola, ela mesma compra a merenda escolar. Carlos Wilson critica a intenção do governo de importar álcool. Isso me cheira muito mal, porque eu acho que, na verdade, isso não atende os interesses do país. Projeto garante seguro-desemprego para trabalhador temporário. O presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou o Plano Nacional de Educação, aprovado pelo Senado no final do ano passado. O plano traça diretrizes e metas para a educação infantil e ensinos médio e superior. Mas o presidente vetou os artigos que ampliavam o programa de renda mínima e os gastos públicos com educação. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes. O plano prevê a ampliação de oferta da educação infantil e a elaboração, no prazo de 1 ano, de padrões mínimos de infraestrutura para o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental em 5 anos. Ele prevê alterações no currículo do ensino médio, com o objetivo de melhorar sua qualidade e aumenta para 9 anos a duração do ensino fundamental. Pretende também combater a evasão escolar, aumentando o número de escolas públicas. Pelo plano, todos os professores serão obrigados, no prazo de 5 anos, a ter curso universitário. Em relação ao curso superior, o plano deve assegurar autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira a todas as universidades públicas. A senadora Heloísa Helena quer garantir a gratuidade da educação para crianças de 0 a 6 anos de idade. A proposta beneficia 12 milhões de crianças. Os detalhes com o repórter Jefferson Dalmoro. Heloísa Helena afirma que a educação infantil tem que ser tratada como prioridade. Nesse sentido, a senadora apresentou proposta para torná-la obrigatória na Constituição. Dessa forma, os brasileiros vão ter um instrumento de cobrança aos governantes. A senadora propõe que, quando não houver vagas disponíveis nas escolas públicas, o governo vai ter que custear vagas em colégios particulares. Heloísa Helena também usa como base para sua proposta o artigo 70 da Constituição, que fala dos direitos sociais dos trabalhadores e garante a assistência gratuita em creches e pré-escolas aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 6 anos de idade. Hoje, infelizmente, a Constituição obriga o poder público a fornecer, a viabilizar as condições apenas do ensino fundamental. E as crianças de 0 a 6 anos, elas acabam ficando completamente à margem da obrigatoriedade do poder público em fornecer tanto a creche como a pré-escola, que é de fundamental importância para o aprendizado da criança, para criar as possibilidades para que as crianças não acabem ficando sozinhas em casa. Já o senador Ademir Andrade quer evitar o desvio do dinheiro destinado à compra da merenda escolar. Para isso, ele sugere que o governo federal dê às escolas autonomia na compra dos alimentos. Repórter Maurício Desante. Segundo Ademir Andrade, o próprio governo federal tem se queixado de denúncias envolvendo os recursos da merenda escolar, como desvio de dinheiro, superfaturamento e compra de alimentos com baixo teor nutricional ou até mesmo estragados. Atualmente, as escolas recebem a merenda do Poder Executivo, não interferem na aquisição dos alimentos. Mas o governo tem sugerido às prefeituras a criação de conselhos municipais para fiscalizar a verba da alimentação escolar. Ao invés disso, Ademir Andrade acha que o dinheiro deveria ser transferido diretamente para cada escola. Assim, os professores e os pais de alunos seriam os responsáveis diretos pela administração dos recursos. Ao invés
do governo mandar o dinheiro para a prefeitura comprar a merenda, o prefeito passa esse dinheiro para a escola. E a escola cria uma caixa escolar que é administrada pelos professores, pelos pais dos alunos, na aplicação desse recurso. Então, a escola, ela mesma compra a merenda escolar. E compra, evidentemente, de quem está ali perto para lhe fornecer o produto. Portanto, ela estimula a economia local, ela permite a compra de alimentos que os estudantes estão adaptados, acostumados a utilizar. O senador Carlos Wilson criticou a intenção do governo de importar álcool. Ele disse que a produção brasileira é suficiente para abastecer o mercado. Na opinião de Carlos Wilson, a compra de álcool no exterior só beneficiará quem quer lucrar com a importação. A reportagem de Danusa de Carlo Antônio. Para Carlos Wilson, o Brasil possui uma situação privilegiada diante de outros países e não se justifica importar o produto. Segundo ele, os estados do Nordeste e do Sul se revezam na produção de cana-de-açúcar nos períodos de entre-safra e que somente a atual super-safra do Nordeste daria para abastecer todo o país. Carlos Wilson disse que o Brasil deveria se preocupar mais com o déficit na balança comercial, causado, segundo ele, por importações desnecessárias como de álcool. O senador defende o aumento da produção de açúcar e também maior incentivo do governo para a fabricação de carros a álcool. Seria muito mais honesto que aí se defendesse o aumento da produção do açúcar do nosso país já para a próxima safra, e inclusive incentivando uma retomada assim que seja mais permanente, que seja mais forte da frota de automóveis movidos a álcool no Brasil, que infelizmente de 10 anos para cá ela tem sido praticamente desativada. Então essa questão de importação, isso me cheira muito mal, porque eu acho que, na verdade, isso não atende os interesses do país. Pode atender os interesses de meia dúzia de pessoas que estão interessadas em ganhar alguma coisa com importação de álcool. Em instantes, projeto concede seguro-desemprego para trabalhador temporário. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. Projeto do senador Freitas Neto dá isenção de imposto para pequenas prefeituras na compra de veículos e equipamentos. A proposta vai ser examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Mais informações com o repórter Rômulo Mazzucanti. O projeto estende às prefeituras de municípios com menos de 100 mil habitantes a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na compra de equipamentos e veículos. Hoje, a isenção já é concedida a deficientes físicos e taxistas. Freitas Neto argumenta que os pequenos municípios têm dificuldades para manter os serviços públicos e que a isenção do IPI vai reduzir o problema. Eles poderão comprar equipamentos como tratores agrícolas ou equipamentos, por exemplo, para limpeza pública ou ambulâncias. Enfim, equipamentos para as prefeituras que servem a esses setores de produção ou setores sociais, sem pagar impostos sobre produtos industrializados, o que beneficiaria esses municípios que têm grande problema financeiro. O senador Rames Tebet comemorou o anúncio do Ministério da Agricultura de que o seu estado, Mato Grosso do Sul, está livre da febre aftosa. Ele afirmou que essa certificação é resultado do esforço de pesquisadores, técnicos e pecuaristas no aprimoramento do rebanho bovino do país. Sempre realizaram um trabalho muito intenso, um trabalho enorme para melhorar a qualidade do nosso rebanho. E essa qualidade, hoje, ela está muito positiva. Rames Tebet também disse que o atestado de erradicação da febre aftosa vai abrir mercados importantes para o Brasil. Segundo Tebet, a Europa enfrenta o mal da vaca louca e certamente vai se interessar pela carne brasileira. O importante é que, a partir de ontem, o estado de Mato Grosso do Sul e outros estados da federação, praticamente todo o centro-oeste, está livre do problema da febre aftosa. E volto a afirmar, isso é altamente positivo para a economia dos estados e para a economia brasileira.
Está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais o projeto que garante seguro-desemprego aos trabalhadores temporários. De acordo com a proposta, o seguro-desemprego será pago durante 3 meses após cada período de 36 meses. Para receber o benefício, o trabalhador terá que provar que nesse período cumpriu no mínimo 3 contratos temporários, de pelo menos 3 meses cada um. Para o autor do projeto, o senador Geraldo Altoff, é justo conceder o seguro-desemprego aos trabalhadores que vivem a insegurança dos empregos temporários. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. CPI da Nike avalia novas informações. O presidente da CPI da Nike, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, analisou as contribuições recebidas ao trabalho da comissão esta semana. Aldo Rebelo considerou importante as contribuições dadas pelo ex-jogador Pelé em sua visita de cortesia esta semana à CPI. Aldo Rebelo lembra que em breve Pelé deve comparecer oficialmente à CPI para dar novos esclarecimentos. A visita do Pelé foi uma visita de cortesia à CPI. O Pelé ele está convocado para prestar depoimento na CPI. A data ainda não foi agendada, mas como se encontrava em Brasília, em função de compromisso assumido aqui na capital do país, fez uma visita à CPI para cumprimentar os trabalhos realizados pela CPI e também dar suas opiniões sobre assuntos do momento, como é o caso, por exemplo, da segurança nos estádios e da situação de organização ou de desorganização, como se queira, do futebol brasileiro. E, como sempre, deu opiniões importantes e nós o recebemos com todo o carinho, com todo o respeito que ele merece. Sobre a audiência de Ronaldinho, Aldo Rebelo acredita que o jogador foi usado para defender os interesses da patrocinadora da seleção. Mas Rebelo já anunciou que a Nike foi intimada a entregar uma cópia do contrato que mantém com Ronaldinho em um prazo máximo de 10 dias. O depoimento do jogador Ronaldinho foi um depoimento importante porque nós precisávamos que ele prestasse esclarecimentos sobre aspectos importantes do contrato entre a Nike e a CBF. Agora eu creio que ele foi, de certa forma, usado pela patrocinadora, a Nike, para defender os interesses da patrocinadora, que deve ter pensado muito mais na situação da empresa do que do atleta Ronaldinho. E, de qualquer forma, também, nós procuramos nos precaver, intimando o Ronaldinho e a própria Nike a entregarem cópias desse contrato de patrocínio dentro de um prazo de 10 dias. Aldo Rebelo informou ainda que a CPI da Nike vai realizar uma audiência no Maranhão no próximo dia 25 e durante o mês de janeiro estará promovendo reuniões internas para avaliar documentos recebidos do Banco Central e da Receita Federal. Nós pensamos que durante esse período de janeiro, além de uma audiência pública realizada no Maranhão no próximo dia 25 de janeiro para apurar a venda de menores jogadores de futebol para o exterior e a falsificação de dados e de documentos desses menores, nós vamos realizar trabalhos internos de apuração de documentos que nós recebemos do Banco Central e da Receita Federal. Chico Sardelli, do PFL paulista, por sua vez, considerou o depoimento do jogador Ronaldinho importante para os trabalhos da CPI, mas acredita que faltam ainda muitas informações para que se possa formar um quadro completo da situação do futebol brasileiro. O Ronaldinho cumpriu seu papel colaborando com a CPI da CBF e Nike, se colocou à disposição, prestou esclarecimentos que os membros da CPI entenderam necessários, mas nós entendemos que muitas coisas ainda faltam ser desvendadas para que a gente possa ter uma apuração completa e dessa vez o futebol brasileiro possa ser passado a limpo. Ieda Crucius, do PSDB Gaúcho, também esteve presente ao depoimento do jogador Ronaldinho, prestado à CPI da Câmara. As declarações do jogador da seleção brasileira, na opinião de Ieda Crucius, mostraram a necessidade de um maior controle sobre os contratos assinados com menores de idade. Na verdade, Ronaldinho é um jogador. Ele aqui afirmou várias vezes que o negócio dele é jogar futebol, é isso que ele quer fazer. Não vindo na qualidade de réu, ele levanta
uma das partes na qual essa CPI está interessada em investigar muito além, que é a questão da contratação de meninos menores de idade e a responsabilidade que o Brasil tem de seguir o contrato desses meninos. O Ronaldinho começou muito cedo no futebol, passou por eventos na sua vida muito rápidos, como é típico dos jogadores de futebol que começam a carreira muito cedo. E o depoimento dele foi um depoimento pungente, um depoimento belíssimo nesse sentido. O que a gente quer evitar é que, no caso do Ronaldinho, ele é cercado de proteções. Ele é amado no Brasil, ele é amado no mundo inteiro, ele é amado na Itália. O contrato dele com a Nike é parte do contrato da CBF com a Nike que está sob investigação, não é parte ativa, mas é um elemento para entrar nessa nossa investigação. Mas eu, particularmente, estou interessada em que todos os contratos que são assinados por meninos no Brasil, que estão indo para o exterior, estão indo lá para a Bósnia, viver no meio da guerra, estão indo para a Polônia, uma língua que não entendem, estão indo para a Ásia, estão indo para a África, e que tipo de proteção ou regra do jogo a gente pode fazer valer através do estudo de leis, o acompanhamento da fiscalização do Congresso Nacional, para evitar casos que a CPI tem notado. Não no caso do Ronaldinho. Um depoimento vivo, um depoimento sincero, corajoso, pode ser acompanhado ao vivo por todo o Brasil, mas que outros Ronaldinhos que não têm a projeção do nosso Ronaldinho da seleção brasileira não possam estar por aí no resto do mundo, quase que abandonados, assinando contratos numa língua que não conhecem e quase que sem ninguém que responda por eles. Deputado reclama recuperação de estradas federais. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, reclamou do Ministério dos Transportes uma ação urgente de recuperação das rodovias federais. Chico Rodrigues relata o que viu em recente viagem que fez de automóvel ao Nordeste. Por exemplo, eu tive a oportunidade agora, nesse final de ano, de viajar mais de 1.800 quilômetros. Eu fiz uma viagem daqui de Brasília de automóvel até o interior da Bahia, até Paulo Afonso. Fiz uma viagem até Recife. E o que nós verificamos, minha gente, é que isso não pode continuar. Que o Ministério dos Transportes não pode ser um ministério do faz de contas. O presidente Fernando Henrique está sendo iludido, está sendo enganado pela ação desastrosa do Ministério dos Transportes. Eu acho que essas estradas, que na verdade não oferecem nenhuma segurança à sociedade brasileira, demonstram o quanto o Ministério do Transporte tem feito pouco caso da recuperação e da restauração das rodovias. Chico Rodrigues aponta como primeira medida para que as estradas sejam recuperadas o uso adequado dos recursos públicos. Primeiro, acabar com a corrupção. Porque, na verdade, o que nós sabemos é que o Ministério do Transporte, por extensão, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, é um verdadeiro antro de corrupção. O presidente Fernando Henrique sabe disso, o Ministério Público sabe disso, o senhor ministro sabe disso, toda a sociedade brasileira sabe disso, o Congresso sabe disso e tem consciência. Então, o que se precisa inicialmente é acabar com a corrupção, inclusive dos grandes tubarões. E aí sim, aí os recursos vão ser literalmente aplicados na conserva, na manutenção e, posteriormente, na ampliação da rede viária nacional. Nós vemos hoje o sofrimento que passam os caminhoneiros, nós vemos hoje os sofrimentos que passam aqueles motoristas de ônibus que cruzam os 4 cantos do nosso país e, acima de tudo e pior, os que utilizam as rodovias brasileiras em veículos pequenos. Então isso é um verdadeiro sacrifício transitar nas rodovias nacionais e não é justo que o Ministério que tem verbas muito gordas, que é um orçamento, eu diria, talvez o segundo orçamento maior da República, ofereça essas condições dessas rodovias para a sociedade brasileira. Já o deputado Germano Rigoto, do PMDB Gaúcho, está preocupado com o valor do pedágio cobrado pelas concessionárias das rodovias federais, especialmente no caso dos caminhoneiros. Rigoto lamentou que o Vale Pedágio não tenha apresentado o resultado esperado pelos caminhoneiros. Na verdade, houve a tentativa de criar um Vale Pedágio, né, para exatamente resolver esse problema dos caminhoneiros, do pessoal que trabalha nas nossas estradas com transporte de carga. E até agora não houve um resultado satisfatório com relação a isso. E o que acontece? Nós estamos aí com esse setor importante para a economia brasileira,
tendo problemas sérios. Então o pessoal me apresenta, por exemplo, só um dado, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, até o Rio de Janeiro, quer dizer, um caminhão com 3 eixos, ele gasta R$270 de pedágio. Então é um absurdo, é muito alto isso. Claro que o governo tem a dificuldade de que existem os contratos já assinados com as concessionárias. Então, tu não pode mexer no contrato assim sem que a concessionária não vai pedir, não vai solicitar uma reposição daquilo que ela perde se houver uma diminuição do preço do pedágio, se houver alguma modificação no próprio contrato. Então, o governo tem essa dificuldade, mas o que eu acho é que tem que se encontrar uma solução. Germano Rigoto elogiou ainda a decisão do Denatran de estipular que o motorista envolvido em acidente que resulte em morte tenha sua carteira cassada. Rigoto, entretanto, pede maior agilidade na apreciação dos casos para evitar que o motorista que não seja responsável pela morte fique sem sua habilitação até o final de um demorado julgamento. Se a pessoa não tem absolutamente, comprovadamente nada a ver com a morte, por exemplo, tu está dirigindo o teu carro numa estrada e alguém na contramão, com excesso de velocidade, atira o carro dele contra o teu. E o condutor desse carro termina morrendo. Tá? Aí tu vai perder a tua carteira não tendo absolutamente nada a ver com não tendo responsabilidade com relação àquela morte, com relação ao acidente. É claro que nós teríamos que ter formas de que, comprovado pela autoridade policial, e isso pode ser feito, que tu não teve nenhum problema no acidente, tu não vai perder a carteira. Tá? Agora, se tu esperar concluir o inquérito policial, concluir o processo no judiciário, é muito tempo para uma pessoa que às vezes muitas vezes é inocente, não tem absolutamente nada a ver com o acidente que determinou a morte e termina sendo penalizada, às vezes até um profissional. Deputado cobra ação efetiva da CPI do roubo de cargas. César Bandeira, do PFL, lamentou os constantes adiamentos da visita da CPI do roubo de cargas ao estado do Maranhão. César Bandeira não acredita que uma visita após tantos adiamentos tenha qualquer efeito, mas espera que a Justiça dê prosseguimento às denúncias apontadas pelo relatório final da CPI do narcotráfico no caso do Maranhão. Eu tenho defendido aqui na Câmara de que a necessidade da ida da CPI do roubo de carga no Maranhão é inócua. Por que é inócua? Eu gostaria de explicar para que todo o povo do Maranhão tenha um esclarecimento melhor. A CPI do narcotráfico fez um grande trabalho, deu um relatório. Esse relatório pediu indiciamento de várias pessoas. O que cabe com esse indiciamento é os prejudicados recorrerem à justiça para saber se são inocentes ou culpados. Mas deu um relatório que, para a sociedade e para o povo do Maranhão no seu todo, saiu satisfatório. A CPI do roubo de carga, seria um complemento do trabalho da CPI do narcotráfico. Mas o que aconteceu? Foi marcado 3 vezes sua visita ao Estado. No mês de setembro, no mês de outubro e no mês de dezembro, e sendo constantemente adiado. Deu para criar no Estado, e a minha própria, um receio de que forças ocultas estariam por impedir que essa comissão chegasse até o Estado. Mas, se já existe um relatório, nós esperamos, e eu tenho certeza que o Ministério Público e a Justiça do meu Estado vai tomar as providências para inocentar ou condenar aqueles que realmente foram culpados ou inocentes. Nós deixamos bem clara a nossa posição de descrédito pela possível ida dessa Comissão Maranhão. E eu não acredito mais que ela seja útil para desvendar por completo os grandes erros cometidos no Estado por o narcotráfico, pelo roubo de carga, enfim, pelo crime organizado. Já o deputado Enio Bassi, do PDT gaúcho, é autor do projeto que institui a reabilitação criminal de ofício. De acordo com o projeto, explica Enio Bassi, o juiz criminal vai efetuar a reabilitação de um indivíduo automaticamente se ele não praticar qualquer delito pelo prazo de 2 anos. Esse projeto prevê uma inversão da prática que existe hoje. Hoje, alguém que cometa um crime, cumpra a pena, depois de sair do presídio, essa pessoa precisa solicitar
por ofício a sua reabilitação criminal junto ao juiz criminal no município onde ele tenha cumprido a pena. Nós estamos propondo a inversão disso, ou seja, o juiz criminal vai realizar, vai efetivar a reabilitação criminal de ofício de todo o apenado que tenha cumprido pena e que depois de solto por 2 anos não tenha tido nenhum tipo de infração penal. Com isso, nós estamos incentivando aqueles que queiram buscar uma reabilitação e uma recuperação. Da mesma forma, nós estamos propondo um incentivo fiscal às empresas que usarem a mão de obra dos presidiários ou ex-presidiários. As empresas que aproveitarem a mão de obra dos presidiários através de convênios com os presídios terão benefícios de isenções fiscais. E da mesma forma aquelas que usarem a mão de obra de ex-presidiários que estejam saindo do presídio e sejam aproveitados através dessas empresas, e esses benefícios, essas isenções, poderiam ser as mais diversas, de formas que se criaria um incentivo para que os presos que queiram buscar a sua reabilitação o consigam através do emprego. O emprego é base, o emprego é a chave de tudo, para que aqueles que realmente queiram se recuperar possam ter uma oportunidade de readaptação social. Desemprego preocupa deputado. Avenzoar Arruda, do PT paraibano, considera o desemprego e a concentração de renda como os 2 maiores problemas no atual quadro da economia brasileira. O desemprego, por sua vez, afirmou Avenzoar Arruda, é uma das maiores fontes de violência e de descontentamento na sociedade. Olha, o desemprego é a principal praga que nós enfrentamos nesse momento. A concentração de renda é o estímulo ao desemprego, porque, na verdade, o que nós temos é uma situação onde os desempregados deixam de ser consumidores e, por deixarem de ser consumidores, evidentemente que cria uma ciranda de desemprego. O que está acontecendo é exatamente isso. Um desempregado gera outro desempregado na medida em que reduz o consumo e, portanto, a economia como um todo entra em recessão. Nós estamos vivendo alguma coisa dessa natureza, uma recessão que tem, da mesma forma que a inflação, tem uma vítima, que é exatamente o povo trabalhador. Só que agora com um agravante. O desemprego, ele cria uma situação de violência, de explosão social e, eu diria mais, neste contexto que está hoje, é o que está causando todos os outros males que nós temos na sociedade. O ano de 2001, acredita Avenzoar Arruda, é o primeiro da sucessão presidencial e do debate com a população sobre as opções de modelo social e econômico mais adequado às necessidades do país. O Brasil é um país que tem uma singularidade. É a terceira vez que a população vai às urnas para decidir rumos do país, para decidir projetos e estratégias do país. Nós tivemos em 89 uma grande decisão, depois nós tivemos em 94 uma grande decisão, em 98 é uma anomalia porque o fenômeno da reeleição reduziu o debate que deveria ter acontecido, e agora nós vamos ter novamente a oportunidade do povo brasileiro se manifestar e dizer qual é o rumo do país. Se ele quer essa política financista de concepção neoliberal, que reduz o problema do país a um problema financeiro, a um problema fiscal, ou se ele prefere um projeto democrático e popular que coloque para o país o desenvolvimento de suas potencialidades, tendo o bem comum como objetivo maior do governo, e não um simples ajuste fiscal. São 2 modelos distintos, certamente teremos 2 candidaturas, ou mais de 2 candidaturas disputando a presidência da República, e o ano 2001 será um ano, digamos assim, de grandes debates, e que certamente o povo brasileiro vai ter que saber tirar daí todas as consequências, todas as lições para saber caminhar bem. O cidadão tem agora uma linha direta com a Câmara dos Deputados para oferecer críticas e sugestões aos deputados, pedir informações sobre votações, a pauta das comissões e sobre a programação da TV Câmara. É só ligar 0800 619 619, o Disque Câmara. Serviço de atendimento ao cidadão funciona de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 9 da noite. A ligação é grátis. Disque Câmara, a linha direta entre o cidadão e a Câmara dos Deputados. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite.
até 4 meses por uma consulta. Isto é imoral. Como educar nossos filhos se o governo não nos dá escolas? Tem cabimento filha de pais passando noites nas portas das escolas, implorando vagas para seus filhos? Como conter a violência, o tráfico de drogas, se nossas leis são brandas, a impunidade campeia solta e os nossos policiais, além de mal equipados e baixos salários, não são reconhecidos pelo governo? Como alimentar nossa família se não temos trabalho? O governo não apoia, não incentiva as empresas, ao contrário, impõe um modelo tributário ultrapassado e cruel que vai aniquilando e falindo as empresas. É uma quebradeira só. Vejam por aí, quantas portas fechadas com placas de aluga-se. Como resolver esta situação se quem deveria criar leis e dar exemplos são os que mais roubam? Você está satisfeito com tudo isso? O PTDB resgata a dignidade do povo brasileiro, valorizando o trabalhador e o patrão. É preciso mudar essa situação de desmandos e incertezas. É preciso reforma já. Vem com a gente. Termina agora Horário Político Gratuito. Rádio Nacional, Brasília. Na Ceilândia, a rádio é nacional. Ceilândia e Nacional, a rádio da comunidade. Na próxima sexta-feira, a Voz do Brasil começará junto com o Rock in Rio, com 3 minutos de silêncio que vão se espalhar por todas as rádios do país. Serão 3 minutos dedicados à reflexão. Pare e reflita. Um mundo melhor depende de cada um de nós.